Hoje nós vamos continuar, logicamente, por partilharmos nesta linha que temos vindo a falar sobre cristianismo relacional, e a semana passada nós falámos acerca de serviço a Deus, servir a Deus como expressão relacional. Nós não servimos a Deus porque somos mandados, nós não servimos a Deus porque somos obrigados a fazê-lo. Nós o fazemos porque amamos a Jesus e temos uma relação com Ele, um relacionamento, e vimos que Ele próprio se tornou o servo. Ele veio até nós para nos servir, e tudo o que Ele fez foi no sentido de nos servir. Então, tendo, por exemplo, e tendo este padrão em Jesus Cristo, como não temos desejo e vontade também de o servir. E logicamente servir a Deus não passa apenas por estarmos aqui aos domingos a fazer alguma coisa, passa-se por estarmos dispostos a sermos usados por Deus e a servi-lo durante todos os dias da nossa semana, na vida das pessoas, enfim, fora, dentro, em todo lugar, como oportunidade, porque já Davi, ele dizia, porventura, eu louvarei a Deus, ou eu servirei a Deus quando descer à cova. Não, então vale a pena é servir a Deus hoje, no dia que se chama hoje. E servimos a Deus porque Deus serviu-nos a nós e estabeleceu esse princípio e continua ainda hoje a fazê-lo. Então, nós respondemos, se temos relacionamento com Deus, tudo parte de relacionamento. Relembrar isto, cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento com Deus. E eu posso até fazer tudo conforme o que está escrito, mas sem ter relacionamento com Deus. Então eu preciso de ter relacionamento com Deus, porque a partir desse relacionamento, coisas naturalmente vão acontecer na nossa vida. Há coisas que acontecem naturalmente, porque eu estou nessa relação com Deus. E ao estar na relação com Deus, eu sou movido a fazer as mesmas coisas que eu vejo Deus fazer. Amém? Tudo o que eu faço deve ser fruto de uma relação e não de uma imposição, de uma lei, de uma regra. Sim, sem dúvida, a palavra de Deus dá-nos princípios, é o código da estrada, digamos assim, para nós caminharmos nesta vida e termos a nossa vida em ordem e podemos evitar problemas e podemos prosperar, construir, mas ainda assim, sabendo que estamos num mundo que vamos ter problemas e vamos enfrentar às vezes circunstâncias complicadas, mas a palavra de Deus é como um código da estrada. Mas deixa-me dizer, a palavra de Deus, toda ela, por muito fantástica que ela seja, mas se não tiver a relação com Cristo pelo meio, ela se torna devastadora para a nossa vida. Por isso é que Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. E eu preciso de ter a relação com o Espírito de Deus, com Deus, porque essa relação é que torna viva as coisas para mim. E as coisas tornam-se vivas quando tem lá amor, quando tem lá paixão. Amém? Então, se eu sirvo por amor, então há vida naquilo que eu estou a fazer. Paulo, ele dizia que ainda que eu dê a minha vida, ainda que eu desse as minhas fortunas, ainda que eu fizesse, fosse o que fosse, se não for por amor, de nada vale. Certo? Nós dizemos, é um ato porreiro, aí está um bom cristão, ele tem boas práticas, mas ainda assim, se a motivação não for relacionamento de amor com Deus, fica esvaziada de conteúdo, de propósito e de significado. Alguém entende o que é que eu estou a dizer? Portanto, tudo na nossa vida, desde a oração, desde as ofertas, desde o servir em alguma área mais prática, seja do que for, fica vazio de essência e de significado se não for baseado na minha relação com Deus. Eu relaciono-me com Deus, eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus, eu amo a sua casa, eu amo as pessoas, eu amo a palavra, eu amo servir, eu amo fazer o bem. Porquê? Porque é natural, brota de um coração que está cheio de amor de Deus. E como eu já disse, e disse várias vezes e disse muito bem, ninguém ama porque é mandado amar. Não existe. Porque senão era fácil, não é? Eu chegava ao pé da... Agora não é? Senão a minha mulher matava. Mas eu chegava ao pé da mulher que eu gostava e dizia, ama-me. E a gente ornava a pessoa que nos amasse e ela apaixonava-se por nós. Fantástico, não é? Ou chegámos ao patrão. Aumenta. Isso era mesmo fantástico. Mas as coisas não funcionam assim. Não é porque nós chegamos... Então, se não é assim... E nós já vimos que somos ótimos a fazer o contrário daquilo que somos mandados fazer. Certo? Basta até nós próprios. Nós somos tão rebeldes às vezes que até nós dizemos a nós mesmos, a partir de hoje vais beber mais água. E é quando a gente deixa de beber água. Nós desobedecemos a nós próprios. Somos terríveis. Portanto, a gente não faz as coisas porque somos mandados. Ora, se Deus sabe disso,
acham que fazia sentido, ou faz sentido esta lógica de que Deus nos manda amá-lo e por isso nós vamos amá-lo porque Ele nos manda. Quando Deus diz, e depois depende do autor como escreveu a Bíblia, mas quando Ele diz para nós o amarmos, e depois em Jesus encontramos então a súmula de tudo, vocês amem conforme eu vos amei. Vocês precisam estar em ligação comigo, vocês precisam ter relacionamento comigo, vocês precisam de perceber e conhecer o meu amor por vocês, porque a partir daí a vossa vida vai ser transformada. E então, porque vocês me amam, aí vocês vão sentir paixão e vontade de cumprir, de guardar os meus mandamentos. Ou as minhas indicações, ou as minhas instruções, ou seja lá o que for. Certo? Então, Deus que é Deus, sabe muito bem que Ele, não é porque Ele diz amem que nós o vamos amar. Mas Ele diz que é importante nós amá-lo, nós o amarmos, mas para isso eu preciso estar em relacionamento com Ele e descobrindo esse amor nele, porque o seu amor depois, é o que João diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós não amamos porque Ele nos disse para nós o amarmos, nós o amamos porque Ele nos amou. E diante deste exemplo e deste padrão, e quando estamos numa de relacionarmos com Ele e tentarmos conhecer o seu coração, então nós começamos a responder da mesma maneira. Nós começamos a amar. Jesus serviu-nos, nós servimos. Jesus deu, nós damos. Jesus louvava e dançava, nós louvamos e dançamos. Nós fazemos, até o próprio Jesus diz, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço é aquilo que eu vejo o meu Pai fazer e dizer. Até Jesus aqui, Ele não fazia as coisas porque tinha uma cartilha, tinha uma lista de coisas a dizer, olha, agora vais e fazes isto e fazes aquilo. Ele conhecia a palavra, Ele sabia muito bem o que é que era preciso fazer. Mas Jesus, para além daquilo que estava escrito, Ele dizia, eu faço o que faço, porque eu estou em relacionamento com o meu Pai, e quando eu ouço aquilo que Ele diz, e vejo o que Ele faz, certo? O que é que eu faço? Eu limito-me a expressar o fruto desse relacionamento. E é impressionante como é que coisas tão simples nos escaparam muitas vezes ao nosso coração e à revelação do nosso coração na forma como vivemos o nosso cristianismo. Por isso eu não acredito num cristianismo de pau, de vara, eu não acredito num cristianismo de forçar e de manipular, quando até já no Velho Testamento o profeta dizia, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. E o Espírito de Deus é um Espírito de amor, de poder e de uma mente equilibrada. Então, quando nós estamos cheios disto, a nossa vida é uma expressão dessa relação, dessa verdade, e tudo se torna mais leve no nosso coração, tudo se torna com mais paixão, com mais entusiasmo, com mais coragem, com mais tudo, porque nós o estamos a fazer. Com isto não estamos a dizer que não há momentos em que temos que sacrificar. Mas, mesmo quando temos que sacrificar às vezes a nossa vontade, o nosso bem-estar, o nosso conforto, mas nós o fazemos de vontade própria e porque o fazemos em amor a Jesus, não porque somos obrigados a fazer. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isto, sobre seguirmos o exemplo de Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 17 a 18. Como é que nós podemos seguir o exemplo de Jesus se não o tivermos como exemplo? Ok? Temos o aguadeiro hoje. Não se preocupe. Então a palavra de Deus nos ensina a nós seguirmos o exemplo de Jesus. Paulo até dizia, ser meus imitadores como eu sou de Jesus. E quando nós falamos acerca de seguir o exemplo de Jesus, deixa-me dizer uma coisa, outra, tão simples, mas que até chateia. Ninguém segue o exemplo de ninguém, ninguém segue o exemplo de alguém que nós não admiramos. Certo? Nós não seguimos ninguém, nem seguimos o exemplo de ninguém que nós não admiremos. Que não haja, e todos nós temos pessoas que são exemplo para nós em áreas diferentes. Né? Podemos ter na área, se calhar, das instituições do país. Agora o que está na moda é os afetos. A palavra os afetos. Agora até o António Costa já dá abraços e beijinhos a toda a gente. Marcelo Rebelo de Sousa, a última vez, viu-se logo ele a correr para o Porto para apoiar as vítimas daquele design do Futebol Clube do Porto. Não é? Por exemplo,
depois de levarem 5-0 o Liverpool, lá está aí o Marcelo Rebelo de Sousa já a caminho do Porto para abraçar os jogadores e estar com eles aos beijinhos. Não, estou a brincar. Mas realmente é alguém que tem marcado de forma quase, para mim não é novo, não é? Porque eu também sou assim, mas dentro da área política, alguém que marcou e tem marcado por uma postura diferente. Certo? E digam lá o que disserem, cai bem. Ou não é? E tanto cai bem que, ou por interesses políticos ou por admiração, hoje vê-se muito mais políticos preocupados com as pessoas, pelo menos estão mais sensíveis ao lado humano, do que simplesmente ir lá botar discurso. Não se vê muito, mas vê-se. Eu estou aqui a dar o exemplo de Marcelo Rebelo de Sousa como alguém que pode ser para nós. Um exemplo porquê? Porque o admiramos nesta área. Na área das artes, a mesma coisa. Há alguém que nós admiramos, porque pela música, pela pintura, pela dança, seja o que for, nós admiramos e ouvimos as suas músicas e procuramos seguir as suas obras. E em todas as áreas, em toda a esfera da sociedade, há pessoas que se destacam de alguma maneira e fazem coisas fantásticas na intelectualidade, enfim, pessoas que abrem a boca, e escritores, autores, e a gente ouve. E aquilo, que coisa fantástica, gostava de ser assim, gostava de ter aquela capacidade. E acompanhamos, e hoje temos as redes sociais, acompanhamos pelo Facebook, pelo Instagram, pelo não sei o quê, e vamos acompanhando aquilo que as pessoas vão escrevendo. Porquê? Porque de alguma maneira nós admiramos. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Nós admiramos. E porque admiramos, nós acompanhamos. E ao acompanhar, nós eventualmente vamos seguir os seus exemplos. Ou não? Vamos pegar nos nossos filhotes, quando eram pequeninos. Claro, depois chegam àquela idade da adolescência e descobrem que há vida para além dos pais. Afinal, os pais até não são tão interessados. Afinal, aquilo que eles dizem não é o universo. Não é a súmula de tudo. Mas a verdade é que, enquanto os nossos filhos são pequenos, aquilo que nós dizemos, eles bebem aquilo tudo. A tal confiança de crianças. Não podemos estar a dizer uma grande barbaridade e uma grande mentira, como às vezes alguns fazem, começar pelo Pai Natal, e os putos papam aquilo tudo. E eles seguem o nosso exemplo. Eles acompanham, eles tendem a imitar os pais. Porquê? Porque os admiram. Porque quantos de nós é que já percebemos que às vezes quando nós lhes mandamos, as coisas que nós lhes mandamos fazer, às vezes nem sempre eles fazem. Mas as coisas que eles em nós admiram, quando nós damos por eles, eles estão a fazer aquilo que vem em nós fazer, certo? Por isso o exemplo fala mais alto até do que as palavras. Mas nós sempre seguimos o exemplo daqueles que nós admiramos. Então, quando se fala acerca de seguirmos Jesus e seguirmos o seu exemplo, estamos a falar disso mesmo. Parte de uma relação, parte de um cristianismo relacional e parte de eu olhar para ele e dizer assim, eu quero ser como ele. Em Hebreus, no capítulo 2, versículos 17 a 18, diz assim: pelo que convinha que em tudo ele fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote cheio de misericórdia e fidelidade nas coisas que concernem a Deus, a fim de fazer a propiciação, ou se tornar propício pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Diz que Jesus era filho, mas em tudo ele era semelhante aos irmãos. E agora deixe-me dizer, porque é que Jesus, ele se fez semelhante a todos nós? Ele fez-se semelhante a todos nós para que ele pudesse ser constituído como exemplo para nós. Sabe que se Jesus tivesse vindo apenas na sua dimensão divina, na sua dimensão espiritual, para nós seria um exemplo impossível de alcançar. Seria algo à partida, um exemplo, apesar de que muitos ainda hoje, quando falam e olham para Jesus, dizem assim: eu nunca vou conseguir ser nem fazer as coisas que Jesus fazia, porque ele era Deus. Mas a gente esquece que ele veio a esta terra, ele se tornou filho do homem e em tudo se tornou semelhante a nós. E ele tornou-se em tudo semelhante a nós, para que ao passar pelas mesmas coisas que nós passamos, tendo ele sido tentado, padeceu. E isso significa que ele é um sumo sacerdote diferente de todos os outros, porque desta vez não estamos a falar de alguém que não faz a mínima do que é que nós estamos a passar.
E Jesus fez questão de passar as mesmas coisas que nós passamos. Viver nesta terra, sentir as limitações e as fragilidades do ser humano e da sua carne, as suas tentações, as suas emoções, os seus conflitos mentais, as suas fragilidades, as suas angústias. Jesus passou por isso tudo. E passou por isso tudo para quê? Para já, para ser um legítimo representante da humanidade na terra, na cruz. Mas em segundo lugar, para que nós pudéssemos ter um Jesus de carne e osso, um Jesus homem, um Jesus que nos entende, um Jesus que sabe muito bem o que é que nós estamos a dizer e por isso pode compadecer e ter misericórdia de nós de maneira muito mais profunda do que qualquer outra pessoa. Vocês sabem que como pastor eu ouço muita gente, histórias diferentes, e se há muita coisa que eu consigo entender, há outras que eu não consigo entender. Eu consigo processar logicamente, eu consigo tentar imaginar a situação. Mas se eu nunca passei por lá, eu nunca vou verdadeiramente entender. E mesmo passando por lá, nós somos pessoas diferentes. Nós dois, nós três ou nós todos aqui devemos passar exatamente pela mesma situação, pela mesma tribulação, pela mesma aflição, pela mesma circunstância. E ainda assim, sentimos de maneira diferente, pensamos de maneira diferente, respondemos de maneira diferente, certo? Ainda assim, cada ser tem uma história própria. Mas Jesus, Ele quis poder ser o nosso exemplo. Ele quis tornar-se o nosso padrão. Um padrão tangível. Alguém que nós podemos imitar, copiar e seguir. Mas porquê? Porque ao vermos precisamente isso que Jesus fez, nós o podemos admirar e dizer assim, eu quero seguir o exemplo de Jesus. Voltamos à questão relacional. Quanto mais eu conheço Jesus, e mais entendo o seu coração, e vejo tudo aquilo que Ele fez em meu favor, e vejo que Ele veio até mim, Ele passou por tudo, Ele viveu a vida que vive, e torna-se para mim alguém que vale a pena nós imitarmos e seguirmos. Porquê? Porque realmente admiramos a Jesus. E Jesus não quer que nós apenas o sigamos. Já falamos em Efésios capítulo 5, versículo 1, das outras vezes. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Nós só vamos querer ser imitadores de Deus quando sabemos e estamos apaixonados pela forma como Ele nos amou. E se nós estamos apaixonados pela forma como Ele nos amou, nós queremos tê-lo como padrão, como exemplo, e nós queremos imitá-lo. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? A imitação não é imposição. Seguir o exemplo de Jesus não é imitação. É relacionamento com Jesus. É conhecermos o seu coração. É conhecermos aquilo que o moveu. E tudo aquilo que Ele fez, nós ficamos a olhar para aquilo e dizemos assim, eu quero ser como Jesus. Jesus estabeleceu-se na minha vida como um exemplo. Ele se tornou semelhante a mim. Então Ele é o exemplo daquilo que o Pai deseja ver nas nossas vidas. Amém? E faça lá uma vestinha ao irmão que está ao pé de cima. Um quiducho. Ok? Então há 3 áreas que eu gostaria só de mencionar nesta manhã. Em primeiro lugar, Jesus estabeleceu-se como exemplo na forma como Ele serve. Vamos ver em Lucas capítulo 22, versículo 27. Então estabelecemos aqui este princípio. Seguir o exemplo de Jesus não é uma imposição. É uma resposta natural de quem admira Jesus. E como é que eu ganho admiração por Jesus? Quando eu gasto tempo no meu coração, no meu pensamento, em olhar, em pensar, em refletir e em buscá-lo. E isto faz-me querer seguir Jesus. Certo? Volto a dizer, ninguém segue alguém que não admira. Nós só vamos seguir Jesus quando nós o admiramos. E Jesus cativou a minha admiração. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 27, conta-nos esta história de como Cristo, Filho de Deus, Filho do homem nesta terra, estabeleceu em forma de exemplo. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem? Serve. Bem, este episódio vocês conhecem. Na última ceia, chegaram a casa,
estabeleceram-se ali à mesa, e diz a palavra de Deus que Jesus, porque era habitual, as casas terem um servo, um escravo, que lavava os pés de quem entrava, dos senhores, das visitas, por aí fora. E, naquele dia, Jesus fez alguma coisa diferente que nunca tinha feito. E fez porquê? Em primeiro lugar, porque Ele nos ama. E porque Ele veio para nos servir. Jesus disse, eu vim para servir e não ser servido. Logo aí já dava pano para mangas para um ano de pregações para mudar completamente a nossa perspectiva de cristianismo. A mentalidade que hoje se tem das igrejas é que Deus, nós estamos aqui para ser servidos. E acabamos por ser servidos. Mas o objetivo não é eu quero ser servido, eu estou aqui para servir. E depois vou ser servido, porque Jesus também me serviu. Mas Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Epá, que grande exemplo. E depois ele diz aqui uma coisa. Quando nós nos sentamos à mesa, os meus sogros... já sei. Os meus sogros não chegavam à altura da refeição, o meu sogro já reformado e tudo. Então lá, ele era logo o primeiro a ir para a mesa. E sentava-se à mesa e metia aquele grande toalha da cozinha, ou guardanapo muito grande que ele tinha, não é? E lá ficava ele assim. E vinha a minha sogra lá da cozinha e diz, lá estás tu já com as patinhas na mesa. Porque quem se senta à mesa sempre espera ser servido. Quem se senta à mesa não quer servir. Estou aqui, não é assim? E eu espero que alguém me sirva, seja a esposa, seja a empregada, seja num restaurante, alguém vem para me servir. Quando eu me sento à mesa não é para servir ninguém. Não é? E o alvo é precisamente servir quem está à mesa, correto? E semana passada até falámos sobre Marta e Maria, a semana passada há 15 dias. Amém. Então, Jesus está a dizer, normalmente, quem é que é o maior? O maior é quem está à mesa. Certo? Porque é o convidado, ou porque se sentou à mesa, olha, foi o primeiro a chegar lá. Alguém depois tem que ter o comer na mesa. É natural que no mundo, este é o objetivo, esta é a perspectiva. Senta-se à mesa, ele é que é a pessoa principal que está ali para ser servida. E depois Jesus diz assim, mas afinal de contas quem é que é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa. Jesus estava a concordar com a malta, lógico, pá. Quem se senta à mesa é que supostamente naquele momento é o maior. Alguém vai ter que o servir. No entanto, eu estabeleço este exemplo para vocês. Quem é o maior não é quem está à mesa. É aquele que se levanta para servir. E como Jesus não veio apenas para nos dizer o que temos que fazer, Ele veio para mostrar como se faz. Ele não veio mandar fazer, Ele veio fazer, dando o seu exemplo, e se nós o admirarmos o suficiente para encontrarmos nisso força, paixão e motivação, nós vamos fazer exatamente como Jesus fazia. Jesus não estava a mandar ninguém, Jesus, Ele próprio, deu o seu exemplo. Em João, no capítulo 13, versículo 14, Jesus está a dizer isto aos seus discípulos. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, eu sou o presidente da junta. Eu é que sou o Senhor, eu sou o Mestre, e na verdade eu sei quem eu sou, eu não tenho problemas de inferioridade, nem estou confuso quanto à minha identidade. Eu sei exatamente quem sou. Mas o facto de eu ser não impede o meu propósito, e o meu propósito foi vir para vos servir. E aquilo que para já eu vos estou a servir é um exemplo. Eu estou-vos a servir um exemplo. Eu estou-vos a servir uma lição. Eu estou-vos a servir um princípio, um valor. Há mais valor naquele que serve do que naquele que é servido. Jesus estabeleceu este exemplo para nós. Ele não nos veio apenas mandar. Ele diz, isto é o ideal para você. É assim, isto é o valor do reino de Deus. E eu estou aqui para vos mostrar. Eu não tenho problemas em fazê-lo. Isso não me tira um pecado. Isso não me tira a minha identidade. Eu não deixo de ser mestre e senhor por vos lavar os pés. Pelo contrário, eu torno ainda mais forte naquilo que eu sou, no ensino que eu tenho e no exemplo que eu estou a dar. Certo? Então Jesus sabia que uma tarefa baixa não rebaixa ninguém. Uma tarefa baixa
Não rebaixa ninguém. Pelo contrário. Se é feita com a atitude... Agora deixa-me dizer. A semelhança daquilo que falámos antes. Se eu faço, mas depois estou a rasingar por dentro. E estou a mandar vir. E estou a dizer, não sei o quê. E eu sei do que é que eu estou a falar, que eu também tenho assim umas dessas. Qual é o valor disso? Não é valor nenhum, porque eu não estou a fazer por admiração a Jesus. Eu não estou a fazer por valor do reino. Eu estou a fazer por uma obrigação, por, enfim, sei lá, uma coisa qualquer. Eu já não estou a fazer com o coração. Se não estou a fazer com o coração, significa que aquilo já não é fruto da minha relação com Jesus. Se não é fruto da minha relação com Jesus, já não tem grande valor. É ótimo, é bom, porque se faz e alguém vai ser abençoado por aquilo. Mas tem de estar no nosso coração. E está no nosso coração porquê? Porque eu olho para Jesus, eu admiro Jesus e eu quero ser como Ele. Então Jesus estabelece este exemplo como aquele que serve, como aquele que está para ministrar à vida das pessoas. Mateus capítulo 20, versículo 27 diz: quem quiser ser o maior, seja servo, ou quem quiser ser líder, seja servo. Gente, esta mensagem está tão enraizada, tão embrenhada no reino de Deus, porque tem a ver na própria pessoa de Jesus, e nós precisamos de perceber isto. Quando nós percebemos, podemos não entender uma instrução, olhemos para o exemplo. Certo? Olhemos para o exemplo. Se eu não estou a perceber porquê é que eu devo fazer assim, porquê é que a Bíblia diz para fazer assim, olhemos para o exemplo. E se continuarmos a ver e a perceber e a olhar através daquilo que foi o exemplo de Jesus Cristo, eu garanto-vos, nós vamos viver vidas fantásticas, vidas de semelhança a Jesus Cristo. Marcos 10, 45 e aquele versículo já falámos: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muita gente. Amém? Um servo é aquele que se ocupa do trabalho do seu mestre. E Jesus viveu assim. Ele nos deixou um exemplo. Agora volto a dizer: de nada servem os exemplos de Jesus se eu não olhar para Jesus e o admirar. E dizer assim: sem dúvida, Jesus, caramba. Eu respeito, na minha perspectiva, vocês percebem isto. Eu admiro muito mais Jesus por se ter tornado um de nós e nos ter deixado este exemplo, do que se Jesus tivesse vindo com toda a sua glória e tivesse andado por este mundo, mas sempre de uma perspectiva divina. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Nós iríamos sempre dizer: ele fez isso com duas asas às costas. Não é com uma perna, é com duas asas às costas. Mas Jesus fez como nós e estabeleceu o exemplo. Sabe porquê? Porque tudo aquilo que Ele fez por amor a nós. Jesus não fez nada por obrigação, vocês percebem? Jesus nem sequer fez nada porque o Pai mandou. Porque se Ele quisesse, Ele não tinha feito o que o Pai esperava dele. E temos isso na prova do jardim de Getsemane. Pai, vê lá, há hipótese aí de arranjar aí outra vítima. Não há outra forma de darmos volta a isso. E se Jesus naquele momento tivesse vacilado e tivesse dito: eu não quero e vou-me embora e desisto da cruz, Ele teria o feito. Ele tinha essa liberdade. O que é que fez Jesus ir até ao fim? O que fez Jesus ir até ao fim, aquele versículo sobre o qual eu já uma vez preguei, diz que Jesus os amou até ao fim. Jesus foi à cruz porque nos amou até às últimas consequências. E tudo aquilo que eu vejo Jesus fazer não foi de alguém que veio para estabelecer uma religião e dizer: a partir de agora vocês têm que fazer isto, porque se não fizerem isto vocês estão entalados. Não, Jesus veio e mostrou o que é que um coração cheio de amor por alguém pode fazer por esse alguém. E isso cativa a minha admiração. E isso cativa. E se me cativa, eu fico cheio de gratidão, fico cheio de admiração. Eu fico constrangido por tal dimensão de amor na minha vida. E aí, como não responder a Ele da mesma medida? Como não crescemos nesse sentido? Então, o cristianismo não é apenas seguirmos Jesus por imitação, por obrigação, mas por admiração. Em Romanos capítulo 15, versículo 1 a 3, vamos ler aqui. Então estamos a falar de seguirmos o exemplo de Cristo. Para seguirmos o exemplo de Cristo temos que o ter como padrão, como alguém que nós buscamos, nós nos relacionamos todos os dias, que pensamos nele e permitimos que o seu Espírito
vá fazendo coisas e nos vá mostrando e cativando o nosso coração. Aqui nós encontramos o exemplo de Jesus na sua negação. Ora, nós que somos fortes, Paulo até está a dizer, não sei se ele está a dizer isto assim de forma sarcástica, nós que aqueles que se acham fortes, quando ele próprio diz, mas nós somos fracos, ele até diz, eu sou o menor dos apóstolos, não é? E ele usa termos para descrever o seu ministério. Já uma vez falámos aqui, para ele apóstolo não é alguém que anda com um grande cachucha a viajar de jato pelo mundo inteiro. Ele diz, eu como apóstolo sou considerado o escravo mais baixo que rema nas galés romanas. É? E aí vem aquela expressão, quando Paulo acordava de manhã, ele dizia, oi galera! Vamos lá, senhor. Oi galera. Então, Paulo, ele diz, ok, somos fortes em Deus, mas na verdade somos fracos. Somos fracos. Paulo estava sempre a dizer isso. Mas ele dizia, nós que somos fortes, mais maduros, gente que já percebeu, gente que está segura em Cristo, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação. E isto parece uma violência. Isto não é uma violência. Quem é que consegue viver assim? Isto é muito forte. Para lá. Então, mas Deus está-nos a dizer, através de Paulo também era um brutalhado do caneco. Olha, não é suposto viveres apenas a agradar a ti mesmo. Tu tens que agradar aos outros, tu tens que suportar. E como que é isto do agradar? O agradar não é passar as mãozinhas nas costas, não é estar a ver a pessoa a enfiar-se num buraco e dizer, não, vai, coisa, e se vis uma luz ao fundo do túnel, foste ao comboio. Nada disso. O agradar tem a ver no sentido de amar e de ir ao encontro da necessidade da pessoa. Está bem? Porque às vezes a gente lê as traduções e ficamos com aquela. E depois diz, portanto, cada um, nós, agrade. Ou seja, vá ao encontro da necessidade do outro, seja a resposta para a fraqueza do outro, visando o que é bom para a edificação. Portanto, nós estamos aqui a falar de conversa mal para boi dormir. E depois diz no versículo 7, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Diga comigo, Cristo não se agradou a si mesmo. Olha, se Cristo tivesse agradado a si mesmo, volto a dizer, ele não tinha ido à cruz. Naquele momento, ele tinha feito aquilo que a sua carne pedia. Foge, desiste, volta para trás. Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre ele caíram as injúrias dos que te injuriaram. Então deixa-me dizer que Jesus estabelece também aqui o princípio da autonegação. Diga autonegação. Vou dar um exemplo. Eu, se for fazer aquilo que me apetece, aquilo que me agrada mesmo é comer meia dúzia de bolas de Berlim. Certo? Aquilo que eu gostava, por exemplo, como hobby, era trabalhar como inspetor de qualidade nas pastelarias. Com direito a inspecionar tem que se provar, não é? Certo? Portanto, há coisas que me agradavam imenso. Certo? E se eu não for trabalhar com uma pastelaria, mas posso ir ali e encher uma piscina de pastéis de nata e mandar lá para dentro. Não é como pedir patinhas. São coisas que me agradam. Mas eu não posso fazer tudo aquilo que me agrada, ou posso? Aquilo que me agrada, se for possível, é poder ficar até meia da manhã na cama. Sobretudo nos dias em que está chuva. Certo? Mas eu não posso fazer tudo o que me agrada. Aquilo que me agrada, às vezes, é mandar com um pau abençoado na cabeça de alguém. Era aquilo que me... É mesmo, aquilo que me agradava. Mas eu não posso fazer tudo aquilo que me agrada. Alguém sabe o que é que eu estou a dizer? Não está aqui a dizer que nós não podemos ser felizes e satisfeitos e temos na nossa vida aquilo que dá também alegria à nossa vida. Estamos a dizer que há alturas que, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, nós vamos ser confrontados entre a obediência e o conforto. Quando nós conseguimos caminhar lado a lado com o conforto e com a obediência, ou com o seguir o exemplo de Jesus, fantástico. Mas há alturas que chegamos a encruzilhadas em que os caminhos se separam. E eu tenho que decidir se vou agradar a mim mesmo ou se vou agradar a Cristo, a quem eu admiro, e que nele encontro o exemplo para eu saber como funcionar com aqueles que eventualmente precisam de mim.
Porque até uma pessoa que me está a fazer mal à minha vida é uma pessoa que precisa de mim. Nós dizemos assim, eu não preciso dele. Eu quero ir para a minha vida. Mas Paulo está aqui a dizer isso. Nós somos fortes. E somos fortes em quê? Porque nós vivemos um cristianismo de relacionamento. E tudo aquilo que vivemos por expressão de exemplo e de admiração ao nosso Jesus. Então, quando nós fazemos isto, nós olhamos para Jesus Cristo e encontramos este exemplo também. Diz que Cristo não se agradou a si mesmo. Agora, está a falar daquilo que é o essencial. Jesus também comeu e também bebeu e também celebrou e foi a festas. Portanto, Jesus teve muitos momentos agradáveis para ele. Ou não teve? Teve. E há tanto da vida de Jesus que a gente não sabe. Não é? Entre os 12 anos e os 30 anos ninguém sabe o que é que Jesus fez. Não é? E a vida, com certeza, ele viveu, senão seria um contrassenso. Ele não viver com alegria. Agora, passou pelas mesmas situações que nós. Agora, quando chegou àquilo que era o propósito da sua vida, àquilo que era a expressão máxima da sua identidade e da sua relação com o Pai, para isso houve alturas em que ele não se agradou a si mesmo para cumprir o propósito. E qual era o propósito? Amar-nos, servir-nos e com isso abrir um caminho para a nossa salvação. E há alturas em que nós somos desafiados a não agradarmos a nós mesmos, mas seguimos o exemplo de Jesus, que também não se agradou a si mesmo. Amém? E diz que Jesus, sobre ele, caíram as injúrias dos que o injuriaram. Significa que Jesus, na altura em que lhe deu também assim uma vontadinha daquelas, de fazer justiça com as suas mãos. E volta a dizer, Jesus está no jardim de Getsemane, com os seus discípulos, e entram os soldados, logo a tentar saber quem era Jesus, e depois Judas sinalizou, este é que é Jesus. E eles prenderam Jesus. E salta o nosso amigo Pedro, um homem que eu admiro imenso, e saca da espada lá de um servo, lá de um soldado, uma coisa do género, e diz que cortou a orelha, e não cortou mais nada porque o homem deve ser desviado. Não é? Porque ele não ia assim, deixa-me lá cortar uma orelhinha, que devia ser mesmo para lhe acertar no meio da testa. De certeza, ou então para lhe cortar a coisa. Aquilo falhou. Vá lá, foi a orelhinha. Mas Jesus disse assim, olha lá, tu achas mesmo que se eu quisesse, que eu não arrasava já isto daqui? Tu achas mesmo que se eu não pedisse ao meu pai que me mandasse não sei quantas legiões de anjos, ou não legiões, assim legiões de anjos, na linguagem romana, que ele não a enviava? Jesus tinha a faca e o queijo na mão. Jesus naquele momento podia ter dito, hoje estou numa de me agradar a mim mesmo. Vá! Vamos limpar o ser desta gente toda. Mas Jesus não se agradou a si mesmo. E quando é que ele não se agradou a si mesmo? Sempre que ele era atacado, injuriado, sempre que tentaram procurar o seu mal, Jesus não fez a vontade a si próprio. Alô? Ok, isto é fantástico. Como é que nós conseguimos viver este exemplo? Quando nós tivermos em nós a força do amor e da admiração por Jesus Cristo. Eu não o faço por medo. Alguns de nós temos bom senso. Diz assim, eu não vou dar uma cabeçada neste homem, senão ainda não é? Ele chama a família, depois eu vou ter que chamar a minha, não é? Depois vem a polícia, depois aos tribunais, é aqui um barbicacho. Então eu não só não faço aqui uma reconfiguração da cara do meu amigo, mas pelas consequências e circunstâncias que isso depois vai trazer à minha vida. Certo? Isso não é agradar a nós mesmos. Isso é não agir pelo medo das consequências. É diferente. Aqui que estamos a falar é Deus, Jesus a dizer, eu estabeleci esse exemplo para vocês. Será que vocês me admiram o suficiente? Será que vocês me amam o suficiente para conseguirem fazer a mesma coisa? Nessa altura, Jesus não se agradou a si mesmo. Jesus cedeu. Ok? E termino este terceiro ponto. Colossenses no capítulo 3, versículo 13. Jesus, ele estabeleceu também, e há muitos exemplos, sabe que há muita gente que nos últimos anos só se tem olhado para o Jesus que cura, que liberta os demónios. Liberta os demónios são as pessoas que tiverem mal feitio. Há pessoas tão más que até os demónios pedem para sair dali para fora. Senhor, tira-nos desta pessoa que ela consegue ser pior do que nós.
Não, mas não libertava os demónios. Ele libertava era as pessoas e muita gente segue o exemplo de Jesus naquilo que lhes interessa. Certo? E sem dúvida, nós devemos também seguir esse exemplo. Mas Jesus, o maior exemplo de Jesus foi isso. Ele não veio para servir. Ele veio para negar-se a si próprio, porque se não o fizeste, ele não conseguia cumprir o propósito da sua vida. E em última análise, e aqui só falamos desses 3 pontos hoje, Jesus, ele exemplificou e manifestou o seu exemplo no perdão. Colossenses 3, versículo 13. Diz assim: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou. Repare que esta é alguma coisa que está sempre presente. Gente, eu só vos estou a dizer para fazer isto porque está aqui o exemplo. Como ele fez. Nada é esperado de nós que ele não tivesse feito primeiro. Por isso, quando olhamos para o exemplo de Jesus, é por aí que nós devemos tentar viver. E diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E deixem-me dizer que este versículo é o apóstolo Paulo a escrever à igreja de Colossos. E o que nos leva, e no outro dia estava a ler isto e estava a pensar, o que é que leva um homem como Paulo, que era um fariseu de gema, formado nas melhores escolas, treinado com uma autoridade bastante grande dentro da estrutura do judaísmo, e alguém cujo zelo de Deus, dentro da mentalidade dele, era destruir tudo aquilo que fosse considerado inimigos de Deus. Então, Paulo, a sua missão, e ele pediu para que assim acontecesse, Paulo tornou-se perseguidor da igreja. Paulo matou pessoas, prendeu pessoas. Ele foi instrumento para meter muitos cristãos mais perto de Jesus. Digamos que Paulo era uma espécie de agência de viagens. Gente, mais rapidamente levamos as pessoas para o céu. Paulo era um homem de uma têmpera e de uma ira religiosa que ele jamais, por ele próprio, iria alguma vez escrever este versículo. Gente, perdoem-vos uns aos outros. Perdoem-se. Suportem-se. E se alguém tiver queixa ao outro, sigam o exemplo de Jesus Cristo, porque ele assim fez também convosco. E eu pergunto, que força transformadora na vida de Paulo? O que é que fez de um homem que era perseguidor, alguém que parece estar a desprovido de sentimentos, ao ponto de ter de ser tão zeloso religiosamente que era capaz de ir atrás das pessoas e persegui-las, matá-las e prendê-las e fazerem as coisas mais incríveis com eles? O que é que torna um homem que era assim num homem que agora é assim? Só o poder de Jesus Cristo. E Jesus surge diante de Paulo, como vocês sabem, na estrada de Damasco. Ele cai do cavalo abaixo, e costuma-se dizer que às vezes as melhores quedas são quando nós caímos em nós mesmos. E durante 3 dias ele ficou sem ver. Depois aparece Ananias, dirigido por Jesus, por Deus, foi lá, orou por ele. E Jesus surge na vida de Jesus com um exemplo tremendo. Reparem que com tudo aquilo que Paulo era e fazia, Jesus apresenta-se a ele na estrada de Damasco não com uma atitude de julgamento ou de castigo. Sai, Paulito, Paulito. Saulo, Saulo, não era Paulo. Ah, Saulo, Saulo. O que é que andas aí a perseguir o pessoal? O que é que me persegues? Pá? Eu nunca te fiz mal. Mas eu sei que é complicado, não é? Tudo bem que tens tentado, mas lutar contra as minhas coisas, o meu reino. E Jesus apresenta-se a Paulo, ou a Saulo, com um coração de misericórdia e de amor. E com certeza muitas outras coisas de Jesus terá dito. Só nos foi relatado o que era essencial. E com certeza durante 3 dias que Paulo esteve cego, sem ver, lá sentado na casa de alguém que eu não sei quem era, Jesus deve ter conversado muito com ele, digo eu. Porque senão também Saulo não ficava ali 3 dias à espera. Então, mas agora sai daqui. Estou no vinho, já estou no centro do dia. E finalmente, ao fim de 3 dias, cumpre-se. Vem Ananias, ora por ele é curado. E ele transforma-se num homem apaixonado por Jesus.
e a grande transformação da vida de Paulo. E tudo aquilo que ele fez porque a partir dali, como não admirar a Jesus? Como não